Eu aviso. Estamos ao vivo, só deixar o pessoal aparecer, chegar a notificação para eles. Se eles quiserem começar, já pode começar. Boa noite a todos. Aqui quem fala com vocês é o psicanalista André Conceição. Juntamente comigo nessa live se encontra, é um prazer também dividir esse espaço com a minha ex-aluna e hoje minha colega de trabalho, de clínica, a psicanalista Cristiane. Iremos falar hoje nessa live sobre a origem e o desenvolvimento da psicanálise até os dias de hoje. Então, boa noite, né? Como o André me apresentou, eu sou a Cristiane e para mim é um grande orgulho, né? Estar fazendo uma live com o André hoje. Foi um professor que eu digo que eu quis matar, mas como ele diz que amor e ódio, né? Freud vai dizer que amor e ódio andam na mesma caixinha. E hoje eu sou apaixonada por ele, né? Sim, uma paixão assim, bem lacaniana, como diz o Lacan, aquela coisa assim, que o super-ego não deixa. Não deixa, o super-ego não deixa. Isso é velho e cruel. Não fica nessa questão. Nós vamos falar de uma maneira assim, não muito pesada, né? Porque psicanálise, como é uma live, a proposta é falar para os que estão nos ouvindo de uma maneira leve, né? Não muito assim, meio acadêmico, como foi esse desenvolvimento da psicanálise, como se deu o desenvolvimento da psicanálise? A psicanálise se deu pelo pai da própria psicanálise, que é o Sigmund Freud, tá? Judeu, tá? Filho de judeus ortodoxos, tá? E o Freud, ele começa a sua conflitiva desse quadro dinâmico aí, quando ele vê mulheres, né, sofrendo com a questão da histeria. Ele faz uma pergunta e não tem uma resposta muito satisfatória. E dali começa a pesquisa de Freud, né? Há um equívoco muito grande que as pessoas falam por aí, Freud descobriu o inconsciente. Não, Freud não descobriu o inconsciente. O inconsciente sempre existiu. Ele apenas foi explorado. O que Freud vai apresentar eu apenas desenvolvi um método de tratamento que é a psicanálise. Então dali começa os primeiros trabalhos do Sigmund Freud com as histéricas. Uma das coisas que os psicanalistas contemporâneos sempre falam é que graças às histéricas é que a psicanálise se propagou no mundo. E realmente foi graças ao trabalho com as histéricas. E é bom também assim, André, relatar que algumas pessoas têm dúvidas. E aí perguntam muito, não sei se nas suas aulas perguntam, mas Freud era psicólogo? Não. Eles falam muito assim, Freud era psicólogo? Não, Freud não era psicólogo, ele se formou em medicina e ele fez uma graduação em neurociência, né? Neurologia. Ele fez uma graduação em neurologia, mas ele não era psicólogo. Ele desenvolveu a psicanálise através das pesquisas do inconsciente, né? E outra dúvida que as pessoas têm é sobre histeria. O que é histeria? Existem mulheres histéricas hoje? Sim. E aí, o que vocês acham? Queria também, nós gostaríamos de deixar aberto para perguntas. Alguns alunos entraram em contato no privado, no celular, e falaram, Cris, a gente pode perguntar? Pode sim, né? André, estamos aqui, nós vamos responder, se assim der tempo. E sim, existem mulheres histéricas. E aí, André, vamos tirar dúvidas. Essa histeria, aquelas mulheres que ficam gritando quando estão nervosas? Não. A histeria de hoje, no período de Freud, o que acontecia com as histéricas? Elas tinham paralisias, né, faciais, tinham desmaios. Hoje, a histeria, o inconsciente ele é dinâmico, ele não para. O que acontece? Hoje, a histeria está com outra roupagem, né? Eu estou insatisfeita com o meu corpo, eu vou cortar ele. Eu vou fazer um implante, eu vou tirar daqui, colocar ali. Então, hoje, a histeria está nesse pé. Uma outra questão também da histérica são os discursos de empoderamento. Nossa, ela é empoderada. Não, isso é uma histeria. Então, o movimento histérico hoje, ele não mudou. Ele simplesmente houve uma adaptação com o momento histórico que nós estamos vivenciando. Elas gritam hoje, se encontra esse perfil? Sim, você encontra esse perfil assim,
bem gritante, mas a modalidade daqueles desmaios que havia no período do Freud, aquelas paralisias, se modificou. Hoje a mulher não tem mais aquela paralisia histérica. Hoje o que ela faz são os seus cortes, né? Masoquistas com o seu próprio corpo. Ah, peraí, André, você está querendo dizer que eu não posso fazer uma plástica? Que eu não posso fazer uma redução? Pode, mas até que ponto essa redução, essas plásticas, está saindo um pouco do salutar? Também tem homens histéricos, né? Tem homens histéricos e assim, eu costumo dizer que tudo em excesso esconde uma falta, né? Tudo que é em excesso esconde uma falta. E você quiser, a pessoa quando quer fazer uma reparação no corpo, como foi o exemplo do André, dependendo da quantidade de reparações, porque é igual tatuagem. Às vezes a pessoa faz uma tatuagem e dizem que tatuagem uma só não funciona. Tem que ter 2, 3, 4, 5. E cirurgia plástica também. Sim. Começam com uma aqui, aí depois aparece uma outra, e aí começa a desencadear muitas coisas. E aí se a gente for pegar essa pessoa para investigar, quais gatilhos têm sido acionados aí para que essa histeria, né, como o André colocou, venha a ser desenvolvida. O Freud, ele começa o tratamento com as histéricas, ele desenvolve essa pesquisa. Primeiro ele começa esse trabalho solitário, sozinho, depois começa a reunião das quartas-feiras, né? Aí se apresenta o Jung, né? Onde ele acredita que o Jung seria o sucessor do seu legado, e no meio do caminho Jung descobre que a estrada que ele ia pegar no inconsciente era outra. Na verdade, quem lê a biografia de Jung vai ver que ele trabalha com o inconsciente coletivo, já o Freud trabalha com o inconsciente pessoal, mas nós vamos ver que todos eles, né, tanto Jung, Melanie Klein, Lacan, todos eles tiveram que passar por Freud. Eu acho muita ingratidão hoje algumas escolas falar assim, eu sou lacaniano, eu sou isso, aquilo, tá, mas Lacan só é Lacan porque ele teve que passar por Sigmund Freud. Uhum. Então, uma outra questão que as pessoas perguntam muito o Freud atendeu criança? Não. Tá, mas e o pequeno Hans, né? Não, o pequeno Hans, o Freud ouviu o discurso do pai dele. Quem vai desenvolver a psicanálise infantil através do pequeno Hans é a Melanie Klein. Ela lê essa obra, ela se interessa por esse universo e daí ela começa a desenvolver uma psicanálise infantil. É interessante nós observarmos que o Freud deixou toda a sua obra aberta, ela não está fechada. Então, hoje eu posso pegar uma teoria de Freud, repensá-la e trazer hoje um contexto. Em que se aplica esse contexto hoje, a psicanálise? A psicanálise ela está morta? Não. Tá, mas o método dela é o método do silêncio, o analista ele somente ele não fala? Não, ele fala, ele faz pontuações. Mas a psicanálise ela está aberta a ouvir as outras modalidades terápicas. Eu quero trabalhar o coach, eu quero trabalhar hipnose, eu quero trabalhar uma terapia holística. O psicanalista ele tem que estar aberto para ouvir essas outras vozes. Porque, na verdade, às vezes o sujeito não quer fazer análise, mas ele às vezes quer procurar um hipnólogo, ele quer procurar um PNL. E o analista ele tem que estar aberto a ouvir essas pessoas. Eu acho muito preocupante quando um psicanalista se fecha numa concha e diz: eu tenho a verdade suprema. E Freud disse que ele não tinha nenhuma pretensão de despertar em ninguém certeza. Muito pelo contrário, a psicanálise trabalha com a incerteza. A incerteza. Me diga o que tu negas, eu direi quem tu és. Eu acho interessante, uma coisa que eu acho interessante, as pessoas estão buscando certezas. E a psicanálise é uma ciência que ela não trabalha a certeza. O analista ele nunca diz, vai ficar tudo bem. A proposta que ele diz é, vamos caminhar juntos. Uhum. E o que é muito interessante também, como o André estava pontuando aqui, das questões da psicanálise hoje em dia, das clínicas, né, de atendimento. É muito bom que se tenham, sim, ferramentas para poder ajudar. Eu costumo dizer muito nas aulas, costumo dizer muito nos consultórios também, que nós não lidamos com objetos, nós lidamos com vidas. E a vida, a gente não pega uma colinha de super bond e vai lá e cola como a gente faz isso no objeto, né? Como nós fazemos no objeto. Nós lidamos com vidas. E é muito importante que você que tem um desejo de se formar em psicanálise, você aluno que está assistindo, você que está por curiosidade
assistindo essa live, e se por um acaso gerar em você esse desejo de fazer um curso, né? Mais na frente ser um psicanalista, a sugestão que eu tenho para você hoje é que você procure um curso sério e que você invista naquilo que você quer para você, porque nós lidamos com vidas. E André, não sei se acontece com você, mas eu fico revoltada. Vou dizer que eu fico revoltada quando vem um paciente, um cliente, um analisando, conforme você opte em chamar, e esse paciente, esse cliente, esse analisando, ele vem de outro analista, onde esse analista não é um analista sério. E você tem que desconstruir, você tem que ajudar a desconstruir o que uma segunda pessoa reconstruiu em cima de algo que não estava uma base muito concreta. Então, assim, é muito complicado. Eu, pessoalmente, particularmente, não gosto, fico revoltada, se essa é a palavra correta, com analistas hoje em dia que só fazem para divulgar o seu trabalho, mas não tem coerência nem responsabilidade naquilo que está fazendo. Então, como o André falou, né, hoje na questão contemporânea, nós temos muitas ferramentas. Freud, ele era muito ortodoxo, né? E eu vou falar uma coisa que, assim, a gente estuda as outras escolas, né? A gente tem um pouquinho de cada escola nos nossos atendimentos, mas uma coisa que para mim eu utilizo como base é a questão de freudiana, né? Minha base ela é freudiana, minha escola ela é freudiana, e o complexo de Édipo para mim não mudou. Se a gente pegar as fases psicossexuais e pegar uma criança hoje, é igualzinho a gente estuda. A gente aprende aquelas fases, a fase da identificação, é igualzinho até hoje. E alguns teóricos, né, pós-Freud, uns abordaram isso, outros deixaram meio que de lado. E não, eu acredito que está ali sim. As questões edipianas, nós vivemos elas o tempo todo. Totalmente. Quando estou em sala de aula, os meus alunos estão no movimento edipiano, né? Por que movimento edipiano? Eles estão ali acreditando que eu tenho algo para passar. Realmente, eu estou ali numa função, né, de professor, mas eles estão numa dependência. A criança, no seu movimento edipiano, ela se coloca numa função dependente com os pais. Uhum. As relações amorosas, as relações afetivas, elas são de dependência o tempo todo, né? Você coloca os seus sentimentos, suas emoções nas mãos de um amigo. Isso é um movimento edipiano. A relação marido e mulher, o Winnicott, ele vai pontuar, é uma relação edipiana. Peraí, mas em que momento eu vou ser adulto? No momento em que você perceber que você, através do trabalho de análise, vai dar conta das suas questões, das suas faltas, das suas fragilidades, das suas carências. E nesse momento você vai começar a desconstruir, tirando o outro desse lugar de que ele é o único que pode dar conta das suas conflitivas. Mas toda a relação humana, até você que está nos assistindo agora, está numa dependência afetiva, está no movimento edipiano, acreditando que, nossa, eles têm tudo para nos dar. Não, nós estamos aqui numa troca, estamos aqui dialogando, tentando esclarecer para você a importância da psicanálise. E é interessante que uma coisa que eu tenho observado muito é que, como a psicanalista Cristiane pontuou, sobre esse profissional que vai atender e não pensa, não para observar quem está chegando no set analítico. Quem chega no set analítico é um sujeito que traz uma dor, que traz uma demanda, e eu fico às vezes preocupado quando esse profissional não vê que aquela vida ali ela está atenta a qualquer discurso, a qualquer pontuação. E se você fala alguma coisa sem você ter uma escuta clínica, você pode prejudicar aquela vida. E isso é muito preocupante, porque se não tiver uma ética, se não tiver um pouco de humanidade, você, ao invés de ajudar, você vai prejudicar o quadro clínico daquela pessoa. E quando ela chega nas mãos de um outro psicanalista, de um psicólogo, às vezes o erro daquele colega pode prejudicar
um outro. Então, peraí, todo psicanalista não presta. Não é assim. Existem profissionais e profissionais do mundo. Então, tem escolas que realmente levam uma formação mais a sério, leitura, pesquisa, análise didática. Então, temos que tomar cuidado com o que está acontecendo hoje. Infelizmente, o que ela está falando, já presenciei muito, já vivenciei muito, continuo vivenciando. É chato? É. E muitas vezes nem psicanalista essa pessoa é. É verdade. E até uma dica, né, André, vale a pena ressaltar isso. Se você quiser, até por questão de segurança mesmo, você está entregando, né? Você está falando coisas da sua vida particular para um profissional. É direito seu, tá? Se você quiser exigir para que esse profissional mostre o registro, é direito seu pedir, tá? Porque infelizmente hoje em dia eu sou contra e levanto a bandeira e aí vão arrancar meu pescoço, tô brincando. Mas eu sou contra alguns cursos online, porque para determinadas situações o curso ele tem que ser presencial, porque tem técnicas, tem ferramentas onde você precisa estar presencialmente assistindo, como foi o caso que o André falou, da hipnose, que muitas pessoas chegam procurando. Tem gente que faz esse curso online de 5 dias, e aí se coloca um certificado. Sendo que a formação é 2 anos e meio? 2 anos e meio, um curso sério, e aí começam a atender, né? E isso é muito sério, a sua vida que está na mão desse profissional. Você está falando coisas, tem coisas em nós, existem coisas em nós que nós não sabemos. E dentro de uma terapia, essas lembranças ela vêm à tona. São gatilhos, e aí você tem um insight de coisas que você não imaginava. E se esse profissional que está te atendendo ele não tiver uma boa base, você sinceramente não vai ser bem sucedido na sua terapia. Eu costumo usar o exemplo figurativo de uma casa. Você não constrói uma casa em 2 dias em cima de uma base de areia. Você tem que ter uma fundação, e uma fundação ela leva tempo. Sim. Ela não leva 3 dias, ela não é distancial, ela é presencial, você tem que colocar a mão na massa e você tem que viver isso. Então, quando você que está assistindo, se tem esse interesse de fazer o curso, procure um instituto sério. E já aproveitando, claro, falando do IBCE, em outubro tem uma turma aqui, né? Uma nova turma, está aberta as inscrições caso você tenha o desejo de fazer. Não, Cris, mas eu não moro perto, daí não tem problema. Você pode estar procurando um instituto, mas tenha essa informação anteriormente. E se caso não, você não tem o desejo, mas tem a curiosidade de fazer uma terapia, procure analistas e, por sua segurança, você pode pedir sim um registro, pode indagar para esse profissional onde foi que ele se formou, quanto tempo ele tem de formado. Se você se sentir seguro, aí você começa uma terapia. E com certeza esse profissional que é profissional, ele não vai se sentir inibido de forma nenhuma com os questionamentos que você trouxer para ele. Eu sempre, quando eu estou atendendo, eu deixo claro na entrevista, né, com o meu paciente, a minha prática clínica, onde estou ali fazendo paranalítico com ele, as horas, né, de análise, as sessões, o pagamento, deixo tudo ali como é colocado na clínica, né? Você está fazendo o paranalítico, mas aquilo que ela colocou foi muito sério. Se esse profissional realmente ele está imbuído no seu trabalho clínico, ele não vai se sentir nem um pouco ofendido. Não. Se esse paciente vier indagar sua formação. Não, muito pelo contrário. Se ele estiver muito imbuído, ele vai falar, ele vai esclarecer. Hoje em dia, tem paciente que vai pesquisar o nome desse profissional nas redes sociais. Vai no Google, vai pesquisar a instituição que ele estudou, para saber se realmente aquele profissional passou por um lugar sério. É importante que isso aconteça, porque é vidas que está sendo lidada. Aquela pessoa traz uma dor. A dor humana não se deve brincar. O sofrimento humano não se deve brincar. E quando tratamos de vida, é aquilo que ela falou, às vezes um gatilho, algo que estava ali adormecido desperta. Eu já tive experiência com pacientes de algo que estava ali adormecido, acordou no 7 de janeiro. Falei, nossa, estava adormecido ali há tempo. E o que acordou não era muito bonito. Falei, agora
É eu e esse paciente aqui. Então, quer dizer, se você tiver realmente imbuído da teoria, da técnica psicanalítica, você vai saber conduzir esse paciente. Agora, se esse profissional não tem conhecimento teórico da psicanálise sério, nem da técnica, e ele também não está em análise... Tem isso também, né? O analista ele tem que estar em análise. Ah, ele não está em análise. Nossa, ele vai se voltar contra esse paciente. Não, porque meu paciente é perturbado. Não, peraí. Realmente ele é perturbado, mas ele veio até você buscar ajuda. Não é chamado de rotular mais que ele é perturbado. Porque lá fora já diz que ele é perturbado, que ele é isso, que ele é aquilo. Não, o analista, essa é a proposta da clínica. É o vidor. Uma vez me perguntaram assim, você gosta de ouvir dor, né, André? Eu falei, eu gosto de ouvir gente. Isso aí. É gente. E a psicanálise ela trabalha com a escuta. Não gosto de procurar terapia, porque o psicanalista não fala. Realmente, o psicanalista não fala. Né? Mas se ele for freudiano, realmente, roxo, ele não fala, ele vai pontuar. Né? Mas se ele for lacaniano, ele vai falar bastante. Porque lacanianos gostam, aquele papo de boteco, sabe? Lacaniano ele tem aquele papo de boteco e o paciente vai na dele, mas ele não sabe. Isso que ele vai na dele, ele está sendo ali, tirando tudo dele, né? O André vai contar o segredo? Não pode, né, gente? Né? Mas os freudianos são aquela coisa silenciosa, né? Você manda mensagem para um professor de psicanálise no WhatsApp, ele não responde. Ele vai deixar você na angústia. Né? Tem alguns que me perguntam assim, você não responde. Eu falei, você está com pressa? Fique calmo, eu vou te responder. Não deu ainda 24 horas, eu vou te responder. Então, cada clínica tem a sua identidade, a sua modalidade, trabalho, abordagem. Então, cada um no final do curso identifica-se, poxa, eu quero trabalhar com a clínica da criança, vou adotar Melanie Klein, Winnicott, para trabalhar na clínica. Me identifiquei com Freud, aprendi a ler silêncio. Gostei do Lacan, ele é mais descontraído, né? Mas não vai nessa descontração não, porque ele está ali pegando você e puxando ele, tá bom? Foi que nem uma história que eu vi interessante de um paciente que chegou, o seu proanalista falou assim, ele chegava sempre atrasado. Ele falou assim, por muito pouco eu não vinha. No final da análise, o analista ele falou assim, agora a sua análise aumentou. Parou de faltar, porque ele falou que por muito pouco ele não ia. Então, ele passou a ir mais cedo para a análise. Então a psicanálise, ela é importante hoje? As psicopatologias mudou? Não mudou. Elas estão aí. As de ontem, as de hoje são as mesmas de ontem, só que estão com outro movimento, outra modalidade. Hoje temos aí o psicopata atuando na sociedade, o psicótico, a histérica, o neurótico obsessivo, os compulsivos, estão todos aí. Está toda uma variedade de pessoas que o analista, quando vem, fala, a sociedade está doente, precisa de análise. Então, a proposta dessa live é falarmos que ela começa com o Sigmund Freud, ela se desenvolve através de uma observação que ele teve com o adoecimento da mulher, tá? E esse é o papel da psicanálise. E o papel dessa instituição é formar futuros profissionais da saúde mental para que venham de encontro ao sofrimento humano. Peraí, mas o psicanalista não tem sofrimento? Tem sofrimento, ele é humano. Mas a psicanálise, ela dá ao analista um suporte de lidar com as suas conflitivas, sem ter que culpabilizar ninguém. E assim, muito interessante, e eu gosto muito, né? Eu aprendi, na verdade, como eu falei, o André foi meu professor, e dentro da psicanálise, o André ele é um professor confrontativo, ele confronta bastante, e mexeu no meu gatilho. E aí eu gosto das pessoas que confrontam, porque se não tem confronto, não tem mudança. E o André falava muita coisa na sala de aula que eu falava assim, caramba. E quando a gente chega em casa, que a gente começa a elaborar as coisas, a gente já tem que concordar, né? O André ele é apaixonado pela psicanálise, eu também sou. Ele é mais pela questão ortodoxa. Sim. Né? Eu já sou mais abrangente, mas mesmo assim a gente continua se amando. Ela é bem mais contemporânea. Eu sou bem mais contemporânea. Eu sou um pouco imediatista, né? E eu acredito que a gente pode tentar ajudar de uma forma coerente
mas tem ferramentas que aceleram alguns processos. Não todos, porque isso depende do paciente, né? E como a gente estava falando de Freud, né? Eu sou apaixonada por Freud. Se eu pudesse, assim, o pai do céu falasse assim, Cris, o que você falou? Eu queria conhecê-lo pessoalmente, porque o cara foi muito inteligente. E assim, né, André, como é que um cara lançou um livro para ser publicado 20 anos, se eu não me engano, após a morte dele? Olha isso. E o livro ali, até hoje, né? Interpretação dos Sonhos, a obra lá 1900, nós estamos em 2020 e atuante até hoje. Então, assim, é algo muito interessante, né? O cara, olha a intimidade, o cara, assim, tem muito a oferecer. Mas isso é sexual, tá, gente? Essa questão do cara aí dela é cara, sexual, né? tá? Ô, André, a gente tá numa live. Esse discurso aqui é sexual, tá? Mas eles têm que interagir com a gente, saber que todo freudiano, tudo nosso e todo certo. É verdade, né? Vamos quebrar esse tabu aí. Freud fala que tudo tá ali, gente. Tudo tá ali. Então essa questão dela com o cara é sexual. Né? Isso aí que tá falando, tá? Não, Olha o espelho de Lacan. Isso é o Freud. Olha o espelho de Lacan. Isso é o Freud. E aí o que acontece? É que Freud fala que tudo tá aí, tudo resulta nisso. Sim. Né? Verdade, eu não vou nem falar uma frase que eu utilizo na sala de aula, porque a gente tá numa live aberta. Pode falar, temos que quebrar esse tabu, né? né? Tá muito não, tabu populado. Vamos arrancar esse tabu, não, né? Vamos tirar esse totem aí. O que a gente faz? Vamos criar neles uma curiosidade. Sim, tá bom. Para que eles venham para a sala de aula. Então continua no cara. Né? Então vamos lá no cara. E aí o cara, ele é assim, extraordinário. Uma inteligência assim, fora do comum. Né? Imagina naquela época. E hoje também, André. Como é que se a gente for pegar e estudar Freud, né, a mente dele e estudar... como você fala, tabu naquela época, 1900 lá, né? Lá atrás já era um tabu e hoje ainda é um tabu. Então como é que um cara daquele falava as coisas para ele naturalmente e hoje ainda é um tabu? E aí é naquela questão do superego, né? Severo e cruel, como o saudoso Marcelo Pires dizia. Superego, severo e cruel. E enquanto a gente não romper certas questões deles, nós vamos ser prisioneiros. E aí eu sempre uso, e seja livre. O Freud vai dizer que o ser humano não quer ser livre porque ele não quer se responsabilizar dele. Justamente. Ele não sabe lidar com responsabilidade. Então é muito mais confortante, como diz o Lacan, na neurose de fracasso, eu responsabilizar o outro pelo meu insucesso, por não ter crescido. Eu acho muito chato quando eu vejo os pais, né, falar assim, eu não fiz isso por causa dos meus filhos. Isso é uma covardia, uma perversidade muito grande. Eu não fiz isso porque tinha você. E o pai fala, eu não fiz isso por causa de você. Isso é de uma perversidade muito grande. É botar em cima dessa criança um superego que ela vai carregar pelo resto da sua vida. Quer fazer? Não invente desculpa, faça, mas não culpabilize o outro. Eu não fiz, eu não consegui. Não, você não conseguiu porque não quis. Então o Freud vai dizer que farão de tudo para não ser livres, né? Se possível for, mataria até o outro para que não tirasse eles das suas cadeias, das suas amarras. Então a psicanálise ela faz uma proposta, quer ser livre. E fala-se muito que psicanalista é muito sexual, né? Somos muito essa questão do sexo. O psicanalista fala de sexo com muita naturalidade, né? Por exemplo, a minha relação com a Cris aqui, que foi minha aluna, hoje é minha colega, é sexual sim. É pura. Nossa, que live é essa? O professor e a ex-aluna, agora os dois professores estão ali naquela. Não, estamos sendo na live aqui. Aqui é puro sexual sim, gente. Vamos parar com esse tabu aí, entendeu? Vamos parar com esse tabu, essa hipocrisia. Mas é um sexual que envolve admiração, envolve o afeto, envolve o carinho. Isso é sexual. Quando Freud vai falar da sexualidade, ele não fala somente do ato sexual. Ele fala do carinho, da admiração, da ternura, dessa coisa de você olhar para frente e falar assim, poxa, que bom, estou dividindo essa live com você. Ontem você estava sentada me ouvindo, querendo me matar, hoje você está aqui do meu lado, tendo esse momento assim... Engasgou, gente, de olha tensão, só. né?
e também de admiração, mas por quê? Você fica feliz quando você fala, poxa, foi minha aluna e hoje está aqui do meu lado, dividir esse espaço. E espero que possamos dividir outros espaços também. Sim. Mas isso é sexual, essa coisa, as pessoas têm uma ideia muito deturpada, muito insegura por não conhecer. E a psicanálise, um trabalho de análise, na análise, vai levando o sujeito a se perceber. Essa liberdade é uma liberdade com responsabilidade. Você ser responsável das suas atitudes. Cada atitude tem consequências. Então a psicanálise ela traz essa proposta para o seu sujeito. E com relação aos meus traumas, vou me livrar deles? Não, você vai aprender a lidar com eles. Os traumas eles fazem parte de nós. Não tem como. A não ser que você lá na frente, que eu espero que não tenha uma questão de amnésia, que não é infantil, mas lá na questão adulta tem uma amnésia, sofra aí de alguma doença patológica que faça você esquecer. Mas os traumas, eles fazem parte da sua vivência. Só que nas terapias, Freud, né, ele ofereceu essa cura, que dentro da psicanálise cura é uma palavra que não existe, Sim. Né? E aí uma ressignificação dos seus traumas, ele vai sempre existir, mas ele não vai doer, ele não vai te incomodar até você não ter o conhecimento. Ele incomodava até você não ter o conhecimento, após o conhecimento esse trauma ele não te incomoda mais. Você sabe que ele existe e você vai saber lidar com ele. Sim. É diferente daquilo que gera comportamentos. Às vezes nós temos comportamentos, como Freud ensina, inconscientes. Né? Comportamentos vivenciados lá de trás dos nossos pais, do excesso ou falta deles. E aí nós temos um comportamento, e muitas vezes comportamento que não queremos ter. Sim, e às vezes nem é uma identidade nossa. Nossa, né? é uma repetição de vivência. Uma das coisas que a psicanálise trabalha hoje, a psicanálise contemporânea trabalha hoje, dentro da clínica da Unicote, são as heranças transgeracionais psíquicas, né? Onde tem aí a constelação que também trabalha com outra modalidade, mas ela vai trabalhar com essas identidades. A identidade que você vive é sua, você vive a sua própria vida, né? A psicanálise o tempo todo ela confronta. A vida que você vive é sua, né? Essas angústias que você carrega é sua, ou é a angústia que você herdou de alguém? Então a psicanálise é um trabalho ad eterno. Peraí, a análise é eterna? Um dia vai ter, eu vou parar de fazer análise? O Freud vai dizer que a análise ela é interminável. Interminável por quê? Temos questões inacabadas. Ela pode ser terminável desde o momento em que o paciente pede ao seu analista, olha, eu quero dar uma parada. Porque o psicanalista não dá alta a ninguém. Não. É o próprio paciente que se dá alta. Diferente da psicologia, que o psicólogo vai lá e dá alta, o psiquiatra. Então, na análise, o analista dá essa liberdade ao seu paciente. Quando você quiser parar, você para. Né? Está dentro do contrato analítico. Olha, eu quero dar um tempo, quero ver se eu consigo agora caminhar sozinho, lidar comigo mesmo. Porque o gostoso, Cris, é o ser humano lidar com ele. É verdade. Não responsabilizar o outro para cuidar dele. Geralmente, como você estava falando anteriormente, hoje em dia as pessoas elas fazem uma transferência, né? Eu tenho uma questão e aí eu transfiro para alguém uma questão que ela é minha. E aí toda vez que a gente transfere para alguém algo que é nosso, a gente nunca volta a olhar para a gente. E aí como é que ressignifica e cura isso? Sempre olhamos para o outro. Eu tenho você, né, atendendo nos atendimentos a gente vê muito isso, né? Não, meu casamento está terminando por causa do outro. Meu relacionamento com a minha filha é ruim porque ela não me escuta. E aí meu relacionamento com minha mãe é ruim por causa disso e disso sempre é o outro. Enquanto a gente tiver essa linha horizontal, nós nunca vamos trazer pra gente. A gente sempre vai transferir para alguém. E a psicanálise, ela busca isso, o olhar para si, voltar para si. É fácil, André? Não. O Lacan fala uma coisa interessante, né? Enquanto o paciente não se inserir na sua neurose, o outro sempre será culpado. Sempre. Né? Então, peraí, André, mas é o analista que faz isso? Não. É no trabalho de análise, né? Como já pontuamos aqui,
É no trabalho de análise que o paciente vai se perceber, peraí, eu estou vendo que a causa dos meus problemas não é o outro, sou eu. Peraí, André, eu estou assistindo essa live, estou vendo vocês dois falarem, você está querendo me dizer que minha vida está um caos, eu sou responsável? Sim, você é responsável. Peraí, rapaz, você não sabe um terço do que eu já passei, minha vida é de dor. Sim, talvez o momento da sua vida tenha sido alguém que lhe causou dor, mas o que você fez com essa dor? O que você faz com essa dor também? Você fez o quê? Você fez dessa dor um meio também de gerar dor no outro? Essa dor te transformou? O que ela te fez? Ela transformou você em que tipo de pessoa? Você se tornou o que após essa dor? Eu tenho feridas, tá bom, mas o que essas feridas te fez? Ela levou você a ferir o outro? Ela levou você a ser refém de você mesmo e agora você também faz o outro de refém de você? Então, na vida, nós somos responsáveis por tudo. Eu sou responsável por muitas questões da minha vida. Ela é responsável por muitas questões da vida. Ah, mas é a mãe, é o pai, é o marido? Não, é ela. É meu pai, minha mãe, meus irmãos? Não, sou eu. Então, peraí, essa live está sendo péssima para mim? Não, está sendo ótima para você. Porque psicanálise é levar o sujeito a confrontar com ele mesmo. O analista nunca vai te confrontar. É você que vai se perceber na análise. E o estudante de psicanálise também vai se perceber que muita coisa é ele, não é o outro. Isso é um processo libertador. É verdade. Quando a gente começa a olhar pra gente, né? E eu sempre falo, né? Na época da minha formação, não foi o André que me deu essa aula, na minha formação, a aula de complexo de Édipo, André, foi a pior. Eu quis desistir do curso, confesso, que eu quis desistir do curso por causa do complexo de Édipo. Eu fui lá pro final, eu gosto de sentar na frente, eu gostava muito de sentar na frente para prestar atenção, e eu fui lá pro finalzinho, eu caí no choro, André. Confesso, gente, réu confessa. Caí no choro, como aquela aula mexeu comigo. Que ódio que eu tive daquele professor. O outro, né? O outro, gente, não é sempre o outro. E que ódio que eu tive daquele professor. Mas a partir dali comecei a ser confrontada e a partir dali houve a mudança. Então, como o André falou, você que é aluno ou você que deseja ser aluno, venha preparado. O primeiro a ser confrontado não é outra pessoa a não ser você. E queira esse confronto, deseje esse confronto, porque a partir daí nós mudamos. E aí tem uma frase que eu não gosto, André, eu confesso que eu detesto essa frase. Quer mudar o mundo? Mude-se a si mesmo. Eu odeio essa frase! Porque tô brincando, tá, gente? Eu ouvi muito isso. E querer mudar a gente, é fácil a gente tentar mudar o outro, né? Mas mudar a gente tem um mecanismo de defesa, né? Sim. Freud vai falar desses mecanismos de defesa. Não, aqui não. Aqui não posso, aqui não vou. Ela está falando uma coisa interessante. Eu ouço muito, hoje em dia, uma palavra sucesso. Você tem que ter sucesso, você tem que fazer para ter sucesso, mas uma coisa que não se ensina é o sujeito se conquistar. Verdade. É o sujeito se confrontar. E a psicanálise, ela é sutil. Ela convida o sujeito a se conquistar. Às vezes a pessoa quer mudar o outro, quer modificar o outro, mas não parou para tentar ver o que nele está de ruim, o que nele está de péssimo. O legal da psicanálise é que ela arranca de nós as nossas mentiras, as nossas ilusões. O psicanalista, como diz o Bill, ele é um sujeito desiludido, muito desiludido, porém ele não é amargo. Ele é desiludido porque ele está vendo ele o tempo todo, caramba, olha como eu sou. Ele está vendo o mundo. Então o psicanalista é aquele cara que ele numa festa, as pessoas falam assim, não devia estar convidando esse cara, sabe? Porque ele está percebendo a gente sim, mas também está se percebendo, né? Mas a psicanálise, ela faz uma proposta do sujeito se conhecer e conhecer o outro. Eu confesso a vocês que eu passei a viver muito melhor depois que eu fui fazer formação em psicanálise. Passei a entender o André e aceitar o André. Depois que eu passei a me aceitar, eu apertei o botão, sabe, pro mundo. Olha, fala o que vocês quiserem, porque eu me aceito.
e não estou muito preocupado se você me ama ou deixe de me amar, entendeu? Então, psicanálise é isso. O psicanalista chega nesse ponto de aperta sempre aquele botãozinho. Não sei se está passando por essa fase ainda. Né? Já apertei tanto botão, André, que você não tem noção. Então, vamos apertar bastante botão. Então, essa questão do Édipo... Seja livre. Essa questão do Édipo, eu fico muito preocupado, como você falou, quando eu vejo colegas inventar métodos. Uma coisa é a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, a terapia holística, ter os seus métodos de trabalho. Mas eu fico preocupado quando eu vejo alguém que se diz psicanalista e não conhece as questões básicas da estrutura psíquica humana, que é id, ego, superego, estrutura, né? O complexo de Édipo, o inconsciente, pré-consciente, consciente. Eu fico, peraí, como é que esse sujeito não sabe essas questões tão básicas e de grande relevância para o trabalho clínico? Porque a questão edipiana vivemos o tempo todo, em todo momento. Eu falo muito isso para alunos, tem aluno assistindo, que eu acredito que sim. Nunca deixem o Édipo de lado. Sempre você está formado, você está no segundo, no terceiro, quarto módulo, quinto módulo, 19º módulo, você já está formado, já está trabalhando, já saiu de ser aluno, já é um profissional registrado. Sempre volta a leitura no complexo de Édipo, porque praticamente 99% das nossas questões estão edipiana. Então, como é que você vai ajudar alguém se você não conhece essa base? Você precisa ter essa base. E para você que está assistindo, que não é aluno, mas tem desejo de fazer terapia, procure um profissional responsável, porque um profissional responsável vai te ajudar. Quer uma dica? O profissional que te aconselha não é psicanalista, tá? Essa é uma dica. Se você vai com as suas questões para um consultório, eu vou dar um exemplo muito comum. Eu quero uma separação. Eu não estou conseguindo conviver com meu marido, não estou conseguindo conviver com a minha esposa e eu estou querendo me separar. Se o analista falar para você, separa, não volta para essa sessão, porque ele não é analista, ele é tudo menos analista. Então, quer uma dica? A analista que aconselha não é analista. É porque o psicanalista, Cris, ele é o sujeito ímpar no set de análise. Ele é o sujeito opaco, ele não tem sexo, ele não tem partido político, ele não tem... Ele só... Dali pode ser flamenguista. Com certeza! Né? Flamenguista, né? Os que não são flamenguistas, a gente... Né? Mas no set analítico... Já tem uma análise para quem não é flamenguista. Quem trabalha os psicanalistas flamenguistas. Ele dentro do set, ele é apenas aquele que tem a escuta. Agora, um psicanalista que fica tomando partido da vida do seu paciente, preocupado com as decisões dele, ele já está numa contra-transferência. Então, o analista ele é opaco, ele não tem sexo, ele não tem cor, ele é aquele sujeito que não tem que estar preocupado. Puxa, chegou o Natal, você não me deu o cartão de Natal? Nossa, isso é uma questão edipiana bem mal resolvida, né? Ainda levando isso para o seu paciente. Peraí, vocês estão falando tanto de Édipo, não estou entendendo. Eu estou aqui nessa live, mas eu não estou entendendo. Olha, eu vou explicar para você o que é o Édipo. O Édipo é aquele sujeito que ele se apaixonou pela mãe na história mitológica, tá? Peraí, o que isso tem a ver com a minha vida, com a psicanálise e tudo? Porque o modelo que você escolheu para o seu casamento, seja ele ou ela, é o modelo dos seus pais. É porque o que acontece? Nós somos seres faltantes, né? Nós já nascemos com uma falta. Nós somos seres faltantes. Nós dependemos do outro desde que nascemos. Até morrer. Até morrer. Você depende de alguém para ser fecundado, você depende de alguém para ser gerado e você depende de alguém para te alimentar depois que nasce. Então nós somos seres faltantes desde o nascimento. E depende de alguém para te enterrar. E depende de alguém para te enterrar, exatamente. Alguém tem que cavar o buraco, vestir você, colocar naquele caixão.
colocar naquela tumba gelada, ainda tem que vir alguém jogar terra naquele caixão. Olha que coisa séria, você quer dizer, damos trabalho até para morrer. Damos morrer. Trabalho para nascer e damos trabalho para morrer. Não damos paz para ninguém, damos trabalho para todo mundo, né? Então, somos seres faltantes e dependentes. Totalmente. E aí, esse primeiro contato do bebê com a mãe, ou com aquela pessoa que alimentou, é o contato inicial. A identificação positiva ou a identificação negativa que vai gerar nessa pessoa, quando adulta, a busca pelo relacionamento. E aí, claro que esse é um contato inicial e a fase, como a gente falou, de Piana vai ser posteriormente pouca coisa, mas é esse contato inicial. Então, como a criança, Freud vai dizer que a criança ela não tem esse entendimento do que é sexo como um adulto tem, quando o André fala assim, isso aqui é uma questão sexual, como a gente fala, não é do ato e da prática sexual como a gente entende. Tudo aquilo que nos dá prazer, seja ela pela questão de mão, toque, boca, cheiro, olhar, isso é um prazer sexual, porque gera um prazer. Sim. E nós, né, que ninguém é perverso, ninguém, só o André, tem o entendimento de que sexual é ato sexual, atitude sexual, não é isso, tá, gente? É você gostar de alguém, se você tem uma amizade muito intensa com alguém, Freud vai dizer que isso é uma amizade sexual, sim, por causa do prazer, da troca que há entre vocês, tá? Então, o que acontece? Quando isso não é bem resolvido, isso traz questões muito grandes para um adulto. E aí são questões de não conseguir ter um relacionamento sério, não conseguir se amar da forma com que ele entende que seja, ou que ela entende que seja, transferir sempre para o outro aquela questão negativa. E aí já ouviu falar dedo podre? Muito comum, né? Mas eu tenho um dedo podre, eu só troco de relacionamento. Não é. O seu dedo não é podre, você não troca de relacionamento consciente, porque Lacan vai dizer o quê? Que enquanto não trouxer para o consciente o que está no inconsciente, nós fazemos nossas escolhas e dizemos que é destino. Para alguns vai dizer que é dedo podre. É o interessante observar como essa relação com os pais, ela influencia a nossa vida no todo. Totalmente. Né? Hoje, o número de crianças que sofrem abandono no lar, dentro do lar, é muito grave. O abandono hoje está gerando um sujeito adulto, na adolescência, muito doente. As suas dificuldades de relacionamento, a falta de empatia. Vivemos numa sociedade hoje que não há muita empatia, né? Agora eu vou entrar nessa questão psíquica dentro do aspecto religioso. Esse sujeito que tem esses buracos negros na sua psique, o credo pode me ajudar? Pode ser um analgésico. Não estou criticando ou botando... questionando a veracidade da metafísica, não, a psicanálise não entra na metafísica, mas esse sujeito pode muitas vezes ser rotulado dentro de um credo como alguém que não tem empatia pelo outro. Realmente ele não tem, porque ele tem ali os seus buracos negros na sua psique por um abandono materno. Pera, André, mas como pode acontecer abandono? Às vezes não teve afeto, não teve um olhar na hora do seio. Às vezes seio bom, seio mal, como ela fala. Pode ter tido, às vezes, uma boa educação, o cuidado de não ter faltado nada, mas faltou o afeto. É importante o afeto para a vida psíquica de uma criança. Isso na vida adulta é muito gostoso. Quando você teve o toque, o abraço, o cheiro, o olhar, na vida adulta, vai gerar o quê? A empatia, essa coisa do toque, do abraço. Hoje está com saudade de você, aquela coisa de você poder expressar, verbalizar o sentimento. Então, hoje é importante, dentro desse estudo que fazemos sobre o complexo de Édipo, mostrar que nada do que o Freud lá atrás começou a estudar, começou a desenvolver, hoje nada disso se perdeu, muito pelo contrário, a psicanálise continua em vigor, a psicanálise continua viva e a psicanálise continua forte. Então, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, né? 10 minutos. 10 minutos. Eu convido a você que está nos ouvindo, nós procuramos resumir aqui nessa pequena live um pouco da psicanálise. Eu convido a você, vem estudar conosco. Se está precisando de ajuda psíquica, emocional, venha fazer análise.
mas não deixe de conhecer a psicanálise, não deixe de buscar ajuda, porque estamos vivendo um momento tão conturbado no mundo, não é somente no Brasil, mas no mundo, em que o sujeito ele está tão perdido de si, tão perdido, que ele não consegue mais se ver, né? Então, quando o Jung diz uma coisa muito séria, quando o homem está perdido em si, ele faz loucura, né? Faz guerras, destrói. Então, a proposta da psicanálise é levar o sujeito a se encontrar. E a psicanalista Cristiane falou uma coisa muito séria. Se você vai estudar psicanálise, vê a instituição que você vai colocar nos seus pés, vê o analista com quem você vai fazer análise, porque isso é muito sério. É muito sério. Tratar a vida humana é muito delicado. O próprio Jung vai falar uma coisa muito interessante. Conheça todas as teorias e técnicas, mas ao tocar numa alma humana, toque com carinho. E Freud vai falar que a psicanálise ela surte mais efeito quando existe amor. Eu também gostaria de deixar, que a gente já está finalizando, né? Passa bem rápido, né, André? Nós já estamos finalizando, como a gente falou muito, né? Começamos com Freud, aí entramos no Édipo, que é freudiano. Você pai, você mãe, que está assistindo essa live aí, eu queria deixar uma pequena dica, uma pequena instrução para vocês. Dentro do consultório analítico, hoje em dia, por incrível que pareça, existem muitas crianças depressivas, 6, 7, 8 anos, que chegam numa questão de automutilação, 6, 7 anos, André, de automutilação, e a gente fala, né, na minha época, ontem ali na minha época, nós não tínhamos isso. Tinha na tua época, André? Não tinha isso. Mas os pais, existiam pais separados? Sim, existiam pais separados. Porém, os pais que eram independentes de ser separados ou não, eram pais presentes. Por mais que tivessem que trabalhar, os pais anteriormente, comigo, estou falando pessoal, não e não. Frustração, pai e mãe que está aí, o não é necessário. Frustração gera resistência. Você tem que frustrar sim. Para esse ego se fortalecer. Para esse ego se fortalecer. Sabe por quê? Porque um adolescente que leva o primeiro não de uma namorada, ele vai se automutilar. Ou vai tirar a vida dela, ou a própria vida dele. E aí vai chegar no consultório. E aí, mas eu dou tudo pro meu filho, eu estou fazendo bem? Não. Você pode achar que está fazendo bem, mas dentro da formação psíquica desse futuro indivíduo adulto, você não está fazendo bem. Então, pai e mãe, dê o que o seu filho precisa, mas dê limites. É necessário, porque é muito grande o atendimento a crianças com 4, 5, 6 anos, 7, gerando uma predisposição, não vou dizer assim não, mas gerando uma depressão sim, porque os pais hoje, o que eles fazem? Eles trocam a ausência por presentes. E isso não é o suficiente. Não adianta você dar um celular para o seu filho de 6, 7 anos que custa R$3.000 se você não pode parar meia hora e sentar e comer um potinho de pipoca com ele. Então a sua presença é muito mais importante do que qualquer coisa material que você pode dar, porque é uma criança, mas é um futuro indivíduo. E aí eu gostaria de pedir para vocês, pais que estão assistindo, ganhe tempo com seu filho, não perca tempo, mas ganhe tempo com seu filho. Agradecemos a todos por estarem conosco, tá? Convidamos vocês para a próxima turma que irá iniciar, você que deseja estudar psicanálise em outubro, tá? Certamente vai dar de cara com esses dois professores aqui, né? Perversos. Isso é ela falando. Biológico. Isso é ela falando, não sou eu. Olha. Então, em outubro, eles são convidados a estarem estudando aqui conosco, tá bom? Então... Procura a Secretaria da Igreja. Procura a Secretaria da Igreja, tá bom? E boa noite a todos aqui. Muito obrigado por estarem conosco. Eu também gostaria de agradecer o convite na IBCE, pela oportunidade de estar aqui fazendo uma live. Não preciso nem confessar novamente, né? Porque ele já falou que é sexual, isso é conta dele. Tô brincando. Sou apaixonada por esse professor, foi meu professor, hoje colega de trabalho, muito orgulho para mim isso. E claro, né? Excelente professor, que senão não estava aqui, né? Sim. E convidar você também,
que tem o desejo de fazer o curso, como eu falei, procure um instituto sério. O IBCE está com as inscrições abertas, outubro agora a nova turma, com certeza, provavelmente seremos aí os seus professores de vocês. Com certeza. E se você não, Cris, eu não tenho interesse de cursar a psicanálise, mas procure uma terapia, faça por você, seja livre por você, porque quando você faz por você e você é livre por você, automaticamente os que estão ao seu redor são beneficiados também, tá? Então, que você tenha uma boa noite. Qualquer dúvida, manda mensagem aí para as secretárias da igreja. Tô brincando, viu? Que Deus abençoe vocês.